Olá, meus irmãos, que a divina paz de Jesus continue em nossos corações. No dia 15 de setembro de 1920, foi fundada aqui no Recife a Escola Espírita Maria de Nazaré. Instituição essa que, com 12 anos de atividade, ela tinha um marco pujante no desenvolvimento do espiritismo em nossa cidade. Então, os irmãos decidiram adquirir uma sede própria sob a liderança do querido irmão José de Barros Lins, que posteriormente fundou o Lar Ceci Costa e fazia parte da direção dessa casa. Então, em 1923, janeiro de 1923, a instituição veio para essa casa e aqui deu continuidade aos trabalhos. Aqui tinha, mesmo naquela época, uma escola infantil primária, porque os centros espíritas, na época, em decorrência da perseguição do Estado Novo, em 1932, passaram a fazer escolas primárias nas suas instituições. E fora, aqui tinha também um curso para palestrante espírita, onde uma das matérias era português. Os departamentos funcionavam em plena atividade, das quais departamento feminino, departamento de mocidade. O trabalho mediúnico aqui se fazia bem patente, com o estudo dos médiuns, o que fez com que essa instituição chegasse aos dias de hoje. E em 1946 ela torna-se um marco na história do espiritismo do Brasil, porque é para aqui que inicia-se, é para aqui que vem a nossa campanha do quilo, nos trazida pelo irmão Elias Sobreira. Mas o interessante disso é que o nosso querido Leopoldo Machado, ele escrevia para Adalto e era correspondente e publicava nos jornais do Rio de Janeiro notícias sobre a nossa escola. E Leopoldo Machado, esse grande unificador da doutrina espírita, diz a novidade da campanha do quilo, que se desdobra lá no Rio de Janeiro. Então Adalto decide-se, daqui da Escola Maria de Nazaré, também fazer a campanha do quilo. Nada é por acaso, gente, que Elias Sobreira, aqui chegando, entra em contato com o professor José de Barros Lins, que era também diretor dessa casa, e os três, Sobreira, Adalto Cavalcante Costa e o professor José de Barros Lins, Elias Sobreira, iniciam a campanha do quilo em 3 de março de 1946. São 7 mulheres e 6 homens, que marca uma nova página na história do espiritismo do nosso Brasil. São 78 anos que nós, hoje, nessa data festiva, em júbilos, agradecemos a todos esses personagens, hoje do outro lado da vida, que enalteceram a doutrina espírita, que também representaram a Jesus de Nazaré, tornando patente e real a nossa querida instituição. Meus irmãos, que a doce e serena paz do meigo Rabi da Galileia, o nosso Mestre Jesus, possa nos envolver hoje e sempre. Hoje é um dia especial na nossa casa de oração e de trabalho. Estamos aqui reunidos para a comemoração dos 78 anos de trabalho contínuo da campanha do quilo em Pernambuco. E daqui saiu a primeira campanha. Por isso, hoje, nós estamos nessa comemoração. Foi no dia 3 de março de 1946. 78 anos hoje, nessa comemoração, sob as bênçãos do nosso eterno Pai. E que possamos todos nós, nesta caminhada evolutiva, continuar esse trabalho, essa tarefa que vem nos chamar muito atenção no nosso íntimo, para as coisas celestiais, para a vida verdadeira, porque tudo isso aqui é transitório, tudo passa. E os nossos irmãos necessitados estão sempre, os carentes,
necessitando dessa assistência desses irmãos de bondade, de misericórdia, que pode ajudar com a sua contribuição. E então, todos os domingos, nesses domingos, nas escolas, nas instituições que fazem esse trabalho, estamos aqui na nossa casa para executar a tarefa de hoje, o representante, nosso irmão Antônio Alves, que contará toda essa história do que foi essa campanha do quilo e o que é ainda, porque acreditamos que irá por muito tempo, né? Muito tempo. Enquanto houver força nos braços, nas pernas para caminhar, no coração, no desejo de ajudar o seu semelhante, esta campanha vai continuar sempre, através dos nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, tataranetos, por aí afora, e sempre continuando esse trabalho, que não é um trabalho nosso, é o trabalho do Cristo. Por isso, esta festa é para justamente desses 78 anos com Jesus a caminho conosco. Então, sendo assim, vamos, para não tomar muito tempo dos nossos irmãos que fará os seus comentários, vamos passar a palavra de prece inicial para o nosso irmão Sérgio, que ele vai fazer a prece de início do nosso trabalho. Como eu disse, né, as duas casas pediram para eu trazer um abraço fraterno para todos. Então vamos agradecer a Deus esse trabalho tão bonito que é a campanha do quilo. Eu fiz muita campanha do quilo já na minha vida pelo Augusto César na época, que eu comecei pelo Augusto César, junto com o Hernani, meu irmão. Então vamos elevar o pensamento a Deus, né, desde já, agradecendo a Papai do Céu, a espiritualidade amiga, que nos fortaleça sempre no bem, nos enfraqueça no mal, para que possamos dar sempre o melhor de nós, para o trabalho do Pai, com amor, com carinho, com ternura, podendo ir às ruas, para angariar alimentos para os nossos irmãos tão necessitados, tanto da Casa Espírita como da nossa comunidade. Sendo assim, Pai, peço permissão que nos dê uma boa noite, um bom trabalho para todos nós. Que assim seja. Em nome de Deus, o nosso eterno Pai, de Jesus, o nosso Mestre amado, de Maria de Nazaré, a nossa Mãe espiritual, sob proteção amiga desses benfeitores espirituais, que orientam e protegem a nossa casa de oração, pedimos a vossa permissão, Senhor, para darmos por iniciada essa festa comemorativa dos 78 anos da campanha do quilo em Pernambuco. Que Deus nos abençoe. E vamos assim passar a palavra ao nosso irmão Antônio Alves para o seu comentário. Meus queridos irmãos, minhas irmãs, alegria estarmos aqui presentes nesse momento histórico que a gente inicia a comemoração de 78 anos de campanha do quilo no nosso Nordeste, no nosso Recife, no nosso Pernambuco. Campanha é essa que começa aqui, onde todos os presentes, não é? Representando a nossa fraternidade espírita de campanha do quilo, a escola do quilo, na pessoa dos dirigentes de regionais, Latá, Daniel, que representa Afogados, meu irmão Moacir Torres, São Lourenço, Edmilson, que representa Casa Amarela, Ferreira, nosso vice-presidente, representa também a Regional Jardim São Paulo, certo? Meu irmão Coutinho, que representa a Regional de Bibiribe, ali temos ainda diretores, como o nosso querido irmão, falamos do querido irmão Moacir e de Daniel, tá certo? Temos ainda Marcineide, a nossa coordenadora de assuntos institucionais, e Rejane Conte, não é? Que é a nossa segunda tesoureira. Então, a gente veio com muita alegria participarmos desse evento e iniciarmos a Semana do Legionário da Campanha do Quilo, que começa amanhã, com a campanha gigante. A gente vai rememorar, certo? Rememorar, momento de muita alegria. Quando começou essa campanha, justamente no dia 3 de março
de 1946. Começa aqui em Recife. E a gente vai falar desse trabalho. Vocês receberam, todo mundo recebeu, certo? Um histórico rápido. Nós fizemos isso, tem alguns erros de português, mas aqui nesse documento, a gente coloca a prova viva, o documento oficial da história de campanha do quilo. Eu tive num centro espírita, perguntei, onde começa a campanha do quilo? O pessoal faz com Elias Sobreira. Não. A campanha do quilo começa, está aqui com Maria Madalena. Assim que ela vai cuidar dos leprosos e começa o serviço de peditório. Assim que Paulo de Tarso organiza os trabalhos de campanha do quilo. Eu tive o cuidado de colocar aqui todos os registros, certo? Do Novo Testamento, aonde Paulo de Tarso fala da organização do serviço de peditório. Vocês observem, em Atos dos Apóstolos ele começa, ora, muitos anos depois vim trazer à minha nação esmolas e ofertas. Aqui começa o primeiro registro. Está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 25, 31. Então, são registro bíblico. Você vai mais, leiam em casa com atenção. Chega em Romanos 15, capítulo de 1 a 2, fala da importância de cuidarmos dos mais fracos, é isso que a campanha do que ele faz. E a mesma colocação de Paulo está na pergunta 888 do livro dos Espíritos. O que pensar da esmola, certo? Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículo 15 e 18, ele continua a falar das atividades de peditório. Depois, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 8, versículo de 1 a 24. Nós não colocamos todo, mas você vai ver que Paulo coloca todo o capítulo na Bíblia para falar do serviço de peditório, para manutenção das obras sociais da Casa do Caminho. E Coríntios 2, o capítulo 9, de 1 a 15, ele repete novamente. Então, prova, campanha do quilo começa na igreja nascente. Não é invenção de Sobreira, não é invenção nossa. E quando você pega a obra Paulo e Estevão, está lá, eu tirei os textos, parte 2, Lutas pelo Evangelho, capítulo 5, onde quando você lê com atenção, tudo isso que Paulo, que tira da Bíblia, Paulo registra, Emmanuel registra lá na obra Paulo e Estevão. Tudo direitinho, em que a campanha do quilo é nobre, é edificante, começa na igreja nascente de Jesus, na igreja primitiva, como alicerce do grande trabalho missionário de Paulo de Tarso, porque não era apenas colocar palavras, era dar assistência material. E é isso, toda a tratativa que a igreja de Jesus foi estruturada. A gente dá continuidade a Santo Agostinho. Santo Agostinho é o personagem que mais aparece na obra da codificação espírita. E ele era pedinte. Certo? Quando o irmão meu, Mário Penaforte, disse, Antônio, Santo Agostinho era pedinte. Eu fui pesquisar, buscar, Santo Agostinho era pedinte. Certo? Depois encontramos São Francisco de Assis, não é isso? Vicente de Paulo, que retorna ao codificação espírita a partir da pergunta 888, explicando caridade, tá certo, gente? Que não é esmola, mas a esmola pode ser caridade em função daquilo que a gente faz. Depois nós trazemos o próprio presidente da Federação Espírita Pernambucana hoje, disse, Antônio, é lindo o depoimento do espírito de Caritas.
defendendo a campanha do quilo. Eu digo, tá aí, que eu dei uma cópia a ele, coloquei no meu trabalho, tá aqui, gente. Capítulo 13, versículo 13. Eu me fiz mendiga por eles, não é? E vos estendo a mão pelos nossos irmãos sofredores. Depois, para quem quiser saber ainda o que é campanha do quilo, no livro Céu e Inferno, leia, parte 2, capítulo 8º, o espírito que se ações seguintes no serviço de peditório, certo? Depois, Eurípides Barçanufo, que era vicentino, fazia campanha do quilo da Igreja Católica, quando vem para o Espiritismo, traz a campanha do quilo para dentro do Espiritismo. Alta de Souza, que também era vicentina e realizava campanha do quilo ainda católico nas ruas de Macaíba, ano de 1895, e chegamos a ela agora em 1954, por intermédio da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Ela mostra a importância desse trabalho que a gente faz. Ora, meus irmãos, isso é apenas um registro histórico, testamentário, verdadeiro, que está na Bíblia, está nas atividades. Ninguém pode chegar e dizer assim, campanha do quilo não existe, isso é invenção. Ninguém pode dizer isso, não. Certo? Aqui, é a base do cristianismo nascente. Por que nós trazemos isso? Fruto dessa pesquisa, para que a gente tenha consciência e a responsabilidade daquilo que a gente faz. A gente aproveita esses minutos para falarmos da importância dessa casa. Data de fundação dela, qual foi, gente? 1900, quem lembra? Não é isso? 103 anos. Observem, prestar atenção, uma das primeiras casas espíritas. A gente tem que ter consciência daquilo que nós somos e o que nós estamos fazendo aqui. Nós, dessa sala, encarnados e desencarnados, temos um compromisso com Jesus. Você aceita o livro Brasil, o coração do mundo, pátria do Evangelho? Você já leu? Já colocou dentro dos compêndios da história do Brasil? Em que ano o Brasil foi descoberto? 1500, não foi isso? Qual foi o primeiro nome do Brasil? Quem estudou história lembra. Qual foi, gente? Terra de Veracruz. Por que Veracruz? Por que Veracruz? Vera quer dizer verdadeira cruz. Porque na época em Portugal tinha os atos religiosos de dizer, eu defendo a verdadeira cruz. Então Pedro Alves Cabral, quando chegou aqui, disse, é a terra da verdadeira cruz. Veja que isso, quem lê Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, vê a sintonia do inconsciente voltado para aquilo que tem nas páginas do livro. Até hoje. Aí o rei decidiu trocar e colocou o nome de Terra de Santa Cruz. E chamavam, os índios chamavam Pindorama, né, na linguagem tupi, e depois, por causa da grande quantidade de pau-brasil, vamos para a terra do Brasil, do pau-brasil, decidiram que aqui ficasse no Brasil. Mas no livro Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, se você ler, Jesus tinha um programa de redenção de espíritos trabalhando aqui nessa terra. Aqui se montaria a oficina do bem. Em 1500 chegam, não é? Para começar a estruturar a sociedade que hoje somos nós. Quais foram os pontos onde os portugueses se estruturaram? Vamos ver quem lembra. Vamos. Bahia, não foi isso? Pernambuco, São Paulo e depois Rio de Janeiro. Preste atenção. Pernambuco não foi na Bahia que se edificou primeiro?
estrutura de gente. Onde foi, gente? Na ilha de Itamaracá, 1516, onde se montou o primeiro engenho de açúcar. E quem primeiro veio povoar Recife, Pernambuco, quem primeiro veio? Os novos cristãos, que eram judeus, certo? Perseguidos, mas tinham interesse financeiro, comercial, do desbravamento, da venda, do comércio, do açúcar. Então havia, você vai sempre ver o interesse econômico na frente, embora aqui, espiritualmente, teria o interesse divino. Eram pessoas preparadíssimas, tanto é que a cidade do Recife, daqui saíram os judeus, posteriormente que fundaram a cidade de Nova York. Então, quando os portugueses chegam aqui, já havia uma programação espiritual, gente. Lá no mundo, para que a gente começasse a desenvolver a consciência crística na civilização que seria construída. Não é isso extraordinário? Quando os portugueses chegaram aqui, os portugueses se consorciaram com quem? Quem eram as esposas dos portugueses? Vocês sabem quem era? Eles trouxeram as esposas, traziam mulher, traziam, não. Eu fiz um trabalho, meu sobrinho fez, ainda entre na árvore genealógica de cada um, e você vai encontrar um antepassado casando com uma índia, o português e a Índia, notadamente aqui em Pernambuco. Então, nós que começávamos a reencarnação lá, qual era o primeiro conceito que a gente trazia de realidade para com o mundo espiritual? Puramente espiritista, porque os indígenas eram espiritistas. Comunicação com os seres invisíveis, a continuação da vida após a morte. Então nós já trazemos uma essência cristã, uma essência espiritista. E quando a vinda dos negros da África trouxeram a mesma consciência, porque é a mesma filosofia dos índios, como também da consciência dos mouros, que foram fundamental quando eles invadiram o norte, ali a região da Europa, da Península Ibérica. Eram povos evoluídos, os mouros, enquanto a Europa declinava na Idade Média, a Espanha e Portugal elevava-se culturalmente em termos de civilização, e foram justamente eles que trouxeram as grandes navegações. E vejam que teríamos um povo estruturadamente preparados para a consciência crística dessa nova civilização que a gente... nós, o Brasil, estava pronto para a recepção da doutrina espírita colocada na França em 1857. Aí eu vos pergunto, quais foram os estados onde a doutrina espírita eclodiu de uma forma natural? Vocês sabem? Bahia, Pernambuco, ainda ontem eu estava pesquisando isso, Rio de Janeiro. Certo? Pernambuco, Rio de Janeiro. Nós temos uma consciência espiritualista muito diferente de qualquer outro povo. Então, estão entendendo a nossa responsabilidade? Fomos nós que fizemos essa terra. Somos nós que estamos fazendo essa terra. Sim, fomos nós que reencarnamos, quer como escravo, como negro, como senhor de engenho, como padre. Fomos nós, quer como judeu. Que eu vi Santana fazendo uma entrevista de uma pesquisa que um cientista médico pernambucano fez, e a grande maioria dos pernambucanos, certo, o DNA é judaico, vocês sabiam disso.
em decorrência da cultura da cana-de-açúcar, que esse pessoal que vieram para aqui para exploração comercial e deram a conotação. Ora, não faça apenas a análise da materialidade, faça desse entendimento espiritual daquilo que Humberto de Campos nos diz no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E a doutrina espírita floresceu. Floresceu aqui em Recife de uma forma extraordinária. Eu conversando com Ismael Ramos das Neves, jornalista, funcionário da Receita Federal, quando ele estava encarnado, ele foi até primeiro concurso da Receita Federal no Brasil, ele tirou em primeiro lugar. Era espírita, lá de Natal. E ele ficava entusiasmado como os espíritas de Recife eram espíritas. Porque ela andava por todo canto. E ele dizia, Antônio, os espíritas de Recife são realmente espiritais. Onde você chega. Então estão entendendo o florescimento de uma instituição singela como essa. É um princípio que já vem dentro de cada criatura, que encarna, que renasce, e você já traz a consciência da comunicação com os mortos, da reencarnação, da continuação da vida depois da morte, que bota você em qualquer casa religiosa, mas dentro de você a tua consciência pede essa realidade. E foram esses grupos de espíritos espíritas que construíram essa casa no ano de 1920. Mas essa casa, quando ela foi constituída, está Marcos Polo lá, eu não trouxe, mas eu ganhei, né? Achei lá um jornal, ele colocou, vai botar no filme do YouTube para vocês verem, um jornal criado por Leopoldo Machado, certo? Contando a história dessa casa. Aí vejam como é interessante como a espiritualidade escreve. Vê como é interessante. Não é por acaso que a gente está junto, trabalhando, incansável. E eu dizia lá na CEE, nós desencarnamos e voltamos animadinho para continuar o trabalho da gente. Porque aí quando o Amaral Pereira, ela me disse, Zolaco não veio para estar aqui. Ela disse a mim, Zolaco, a gente não para não, Toninho. A gente desencarna e volta para continuar o trabalho que a gente começou. Por quê? Porque o compromisso com Jesus é real. Nós não estamos brincando, não. É a seriedade de nossas vidas. Disse Ivone do Amaral Pereira. Então pode se preparar, você não vai ficar lá passeando, não. Porque nós temos muita dívida. Somos os trabalhadores da última hora, e Jesus que é o trabalhadorzinho animado. Então aqueles que faziam essa casa, a casa, ela teve uma dinâmica tão extraordinária que diz o jornal escrito por Leopoldo Machado, numa entrevista a Adalto Costa Cavalcante, né? Adalto Cavalcante Costa, estou invertendo. Ele diz, aqui, gente, tinha escola de oratória, 1921. Sabe que é a escola de oratória? Estuda português. As pessoas que vinham falar na tribuna da escola Espírita Maria Nazaré tinham que treinar, tinham que ler a doutrina espírita. Tinha o quê? Tinha escola de criança, que tinha departamento de mocidade, departamento feminino. Era uma instituição tão pujante que estava numa casa e disse, tem que comprar um prédio novo. E de quem foi a ideia da compra do prédio? Se você disser, ganha um doce. Não posso diabetes. Então ele não vai responder. Professor José de Barros Lins, que fazia parte dessa casa e depois fundou lá César Costa. Estão entendendo, gente? Está entendendo as nossas raízes? Ele foi quem, vamos procurar a casa, tomou a frente, achou essa casa de imediato, levantaram a construção, porque era aquela turma disposta para quem conhecer, porque botava do bolso mesmo,
bota do moço, levanta a casa. E essa casa se correspondia com todas as instituições espíritas do Brasil, sempre como um farol aceso. Aí é quando Adalto Cavalcante, e eu tenho isso em casa, era para eu trazer, mas outro dia, que é minha ideia de termos um local onde a gente coloque essas peças históricas da história do movimento espírita no nosso querido Recife, Pernambuco. Adalto Cavalcante, 1944, 45, época da guerra, correspondia com um vulto importante na doutrina espírita que vocês conhecem, Leopoldo Machado. Vocês já ouviram falar desse nome? Leopoldo Machado? Quem é Leopoldo Machado? É o pai da unificação, movimento de unificação do espiritismo no Brasil. Ele era uma das lideranças, conduzido pela espiritualidade. Não foi uma escolha dele, foi os espíritos que pregaram Leopoldo Machado. Leopoldo Machado mandava carta para Adalto, eu tenho as cartas do próprio punho de Leopoldo. Adalto, que era presidente daqui, mandava para Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Em 1942, está no livro Bom Combate, Elias Sobreira é convidado para o Leopoldo Machado para fazer campanha do que lá onde? Em Nova Iguaçu, abrigo lá de Jesus, com Leopoldo Machado, com a esposa dele, né? A nossa irmã Marília Mendonça. Gente, Marília Barbosa, a campanha do quilo, Adalto me disse, numa noite que nós conversávamos aqui, Antônio, aí Leopoldo me falava da beleza da campanha do quilo, lá no Rio de Janeiro, que assistia o colégio, o orfanato de meninas, 42 meninas tinha no orfanato. E ele dizia assim, a campanha do quilo é maravilhosa. Aí Adalto disse assim, olha Antônio, aí numa reunião de diretoria eu disse com os diretores, se procurar essa ata aqui, eu não sei se existe essa ata, ele disse, tem, Manila? A ata aqui daquela época, eu acho que mais não, né? Que ninguém guarda. A gente tem que pesquisar esse documento. Aí Adalto disse assim, olha Antônio, tem lá, nós na reunião da diretoria da Escola Espírita Maria de Nazaré, decidimos começar a campanha do quilo na escola. Muito antes de Sobreira, chamaria os legionários de Maria. Interessante, porque aqui é a casa de Maria. Então seria, lá no sul se chamava Legionários da Campanha do Quilo, mas nós aqui chamaríamos Legionário de Maria. Aí o que é que acontece nesse momento, gente? Elias Sobreira é transferido para aqui. E ele vai procurar uma instituição para quê? Para fazer a campanha do quilo aqui, que ele sentia falta no Recife. Sobreira batalhava pela campanha do quilo em todas as instituições no Rio. Ele fazia campanha todo domingo. Ele abria frente de campanhas do quilo. A campanha do quilo tomou a dinâmica do Rio de Janeiro, graças ao trabalho de Elias Sobreira. Mas, quando ele diz, por um problema do destino, um problema familiar, não. A espiritualidade o havia encaminhado para aqui. Aí ele diz, que foram, Adalto me disse, lógico, eu convivi com Sobreira, Elias Sobreira, e na reunião lá, do aniversário do Lar Ceci Costa, fundado por o professor José de Barros Lins, que também era um dos fundadores da Escola Espírita Maria de Nazaré. Estão entendendo que nada é por acaso? Então, estava lá, quando Sobreira colocou a ideia, Adalto me disse assim, eu disse, Sobreira, está tudo pronto, vamos começar lá. Né? E foi marcada a campanha do quilo
para o dia 3 de março de 1946 aqui. Está aqui, gente, está aqui. Como diz sempre as mulheres na frente, graças a Maria Madalena, não é isso? Que é a nossa patrona, é quem está junto da gente, dando força para que o movimento continue. Então, naquela manhã, aqui se fazia um presente, 13 pessoas. 7 mulheres, não sei se alguém conhece aqui, Afra Francisca de Souza, Tarsília da Silva, Maria do Carmo, Nila de Barros, Maria Barbosa, Regina Pereira da Silva, Maria Mercedes da Silva. E os homens, os 6 homens, está aqui, gente. Adalto Cavalcante Costa, Isaac Guedes Alcoforado, Severino Sobral de Lima, João Bezerra de Lima, Manuel Gonçalo e Elias Alverne Sobreira. Olha, gente, Edmilson fez um banner. Está aqui o banner, a nossa homenagem a essa data magna tão importante desse movimento. Tão importante. Nós vamos levar para todas as instituições onde vai ocorrer a Semana do Legionário, para divulgarmos a casa, divulgarmos a causa e reconhecermos a beleza, a bravura daqueles que honram ao projeto de Jesus conforme está estabelecido lá em Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Gente, está aqui. Diz Adalto, diz Sobreira, a minha pessoa, esse que vos fala. Se você visse, Antônio, a alegria, eu acho que estava do outro lado da vida, vendo como espírito. A alegria, quando nós chegamos com todos aqueles víveres que eram muito ao lar Ceci Costa, foi um entusiasmo marcante. E disseram assim, vamos para frente, vamos para frente. E quem se faz presente, no mesmo mês, para dar o suporte seguinte, Núcleo Espírita Centelha de Jesus, que funcionava na Rua do Brum. Não é isso? Rua do Brum. Fundado pelo irmão Gerson Costa e sua esposa. Fundaram na sala de casa. As instituições espíritas começam na sala de casa. Hoje nós temos o prazer de termos Emerson, não é? Que é bisneto do irmão Gessinho Costa, que hoje faz parte da regional de Torre, São Lourenço, junto com o irmão Moacir, que está ali. E a campanha do quilo, gente, tem um aspecto bem interessante para a gente ver a importância de Maria Madalena na causa. Porque no Núcleo Espírita Centelha de Jesus. Aí vem a segunda instituição. Por quê? Ela se localizava na Rua do Brum, Cais do Porto. Recife havia a efervescência da Segunda Guerra Mundial. O porto era por demais visitado, não é? Soldados americanos. O Pernambuco estava no clímax progressista do algodão, da safra do algodão, porque com a Segunda Guerra Mundial o algodão passou, teve crise, então, mas o que vinha do sertão, então economicamente se crescia, e o que mais tinha no Recife antigo era bordel, casa de prostituição. Aí uma vez eu cheguei na casa de Sobreira pegou minha mão e disse bem preocupada assim, Toninho, meu filho, vamos fundar uma instituição de assistência, uma casinha para abrigar nossas irmãs prostitutas. Os homens só fazem explorar, na hora da velhice ninguém cuida, vamos cuidar. Aí outro dia eu conversando com Getúlio, lá do lado de Maria, Getúlio disse, Toninho, eu fiquei impressionado com aquela história de Sobreira para a gente. E ele disse, ele me pediu. A Getúlio disse, ele me pediu também para construir.
Por quê, gente? Estão entendendo Maria Madalena? Aí conta João Rodrigues da Centelha de Jesus. João Rodrigues diz com sobreira, quando saíam da Centelha para fazer campanha do quilo, vinha ali pelo bairro do Recife, e ele disse, era uma coisa linda, Antônio, porque as prostitutas desciam, e antes que a gente pedisse, elas depositavam na mochila os óbolos. Até hoje, me disse João Rodrigues, da Centelha de Jesus, quando estava vivo, aquilo me impressionava. Estão compreendendo, gente? Como diz Jesus, está com quem? Onde tem dois sofrimentos, ele se faz presente. Mas no mesmo mês de março, nós tínhamos a terceira instituição já, Tabernáculo Espírito Apóstolo de Cristo, segunda-feira estamos lá, que eu encontrei lá uma das coisas mais lindas que eu já vi ser Cavalcante. Foi a terceira campanha, a campanha declinou, como tudo declina. Eu cheguei com o João Fernando, no Gabriel Delano, tinha um senhor velhinho, ele fazia campanha de paletó. E a coisa mais linda que eu vi é que o saco e a mochila era dele. Ele levava tudo embrulhadozinho num pacote, ele vinha de paletó, de chapéu, aí abria, tirava o saco dele, lavadinho, limpinho. Quando terminava a campanha, ele dobrava o mesmo saquinho com aquele amor. Aí ele disse assim, ô Antônio, todo terceiro domingo eu faço campanha lá no tabernáculo, e eu faço campanha sozinho. Sozinho? O pessoal fugiu, ninguém quer trabalhar, e desde aquele tempo eu continuei. Estão entendendo isso aí para perseverança? Sozinho. Eu estava fazendo sozinho, mas está com 1 ano, tem uma senhora que me ajuda, Dona Sebastiana. Eu digo, eu vou ajudar. Aí levamos a equipe para lá, começamos a fazer campanha do quilo com ele. Aí eu perguntei à Dona Sebastiana, né, aquela senhora bem humilde, o que é que a senhora faz? Ela disse, eu imolo. Eu disse, aonde? Ela disse, lá no mercado São José. Aí eu estava pedindo esmola, seu Cavalcante chegou lá e disse para mim, disse, você sabe esmolar? Sei, por que você não esmola para os pobres? Ela disse, e eu topo, então vá. Porque seu Cavalcante ajudava ela. Aí, ele era fiscal da prefeitura. Aí eu encontrei os dois lá. Dona Zé, era uma graça você fazer campanha do quilo com as duas criaturas. Então a campanha do quilo, a gente encontra essa personagem. E com 3 meses de Recife, 3 meses que a campanha do quilo chegou aqui, nós já tínhamos 13 instituições espíritas que faziam campanha do quilo. 13. O movimento eclodiu de uma forma, certo, que ninguém segurava. Só para vocês terem uma ideia da beleza da campanha do quilo, daquele pessoal, Fernando Oliveira, hoje na parte espiritual, ele dizia assim, Toninho, é a coisa mais linda quando Sobreira falava no dia seguinte, estava todo mundo lá para fazer campanha do quilo. Sobreira não falava, Sobreira cantava, essas foram as palavras dele. Aí eu me lembro Mário Cerqueira. Mário Cerqueira é um senhor que faleceu, desencarnou com 97 anos de idade. Morava, tem até no Abrigo Batista de Carvalho, uma placa em homenagem a ele, um dos departamentos lá, departamento Mário Cerqueira. Mas Cerqueira era bem pretinho, baixinho, calvo, certo? Educado, fino, ele era auxiliar de alfaiate, ali no Pátio Santa Cruz. Ele sempre trabalhou ali e ele disse, olha, eu falando com ele certa vez, entrevistando ele no Batista de Carvalho, são uns 30 anos atrás, e ele me disse assim, olha, Antônio, eu sempre tive uma queda por Jesus, pelas coisas bonitas do Evangelho de Jesus. Então, eu queria estar onde Jesus estava. Aí Jesus estava nas igrejas. Aí eu ia de manhã para a missa, de tarde para o culto, de noite eu ia para outra mesa, para outro culto. Minha vida era assistir missa e culto.
para estar perto de Jesus. Aí uma vez, chegou aí na década de 20, no final da década de 20, no Teatro Santa Isabel, ia ocorrer um encontro de religiões, e que teria um palestrante espírita. Então foi noticiado na imprensa, na época, saía no Diário de Pernambuco, que um dia falaria um padre sobre o catolicismo, um dia o pastor, sei que lá, Gueiros, Jerônimo Gueiros, é o nome do pastor que ele colocou, que era um pastor muito famoso que tinha na época, e depois vinha um espírita falar. Eu digo, um espírita, o que será o espírita? Aí eu fui para o Teatro Santa Isabel, lotado, era de graça. Aí a primeira vez quem falou foi o padre, era um padre famoso. A segunda vez foi o pastor, tudo muito bom. A terceira vez foi um espírita. Vocês sabem quem foi o espírita que falou? Viana de Carvalho, imagine. Viana de Carvalho, esse grande arauto do movimento espírita. Nós devemos muito, inclusive a cruzada espírita pernambucana, não é? Esse cearense que onde foi, implantou o centro espírita, lê a biografia dele, é lindo. Os espíritos dizem assim para a gente amar e instruirmos, né? É gostoso nos instruirmos. Estamos em constante leitura, porque a gente vê. Viana de Carvalho, com 11 anos, pregava o espiritismo no colégio militar. Com 11 anos. Não é da biografia dele que eu leio. Quer dizer, ele já tinha essa inclinação, como eu disse que a gente tem. E disse ele assim, quando Viana de Carvalho terminou de falar, Antônio, eu estava tão feliz. E eu disse assim, agora eu sou espírita. Agora eu não vou mais para as igrejas, não. Agora eu vou procurar uma casa espírita. E ele estava sempre na Federação Espírita Pernambucana, ou na Cruzada Espírita de Pernambuco. Lá, naquele tempo, funcionava tudo no Recife, ali do bairro de São José. E ele diz, mas me dava uma tristeza, Antônio, eu não sabia ler, eu assoletrava. Aí ele até me mostrou um evangelho, que ele chorou, porque não trabalhava, só fazia escutar. Ele disse, eu quero servir a Jesus. Veja a inocência dele. Mas como servir a Jesus só escutando pregação? Esse pessoal fala tão bonito, e eu, não é? Aí ele disse, a Centelha de Jesus já tinha se transferido para a Rua do Aragão, ali. Que logo depois saiu da Rua do Brum, veio ali no primeiro andar na Rua do Aragão, onde funcionava a delegacia, hoje é uma casa de imóvel. Ele disse, aí eu fui, disseram assim, vem um militar aí que está trazendo um trabalho novo do Rio de Janeiro, chamado Campanha do Quilo. Aí eu fui, eu digo, eu quero ver. Aí ele começou a falar, era sobre ele, eu nunca me esqueço, Antônio. Sobreira falando, a coisa mais linda. Antônio, eu não tenho mediunidade nenhuma. Nunca escutei, nem nunca vi nada, mas dessa vez eu escutei, Antônio. Aquela voz falou grossa assim no meu ouvido. Olha, gente, a gente pega depoimento sincero de pessoas verdadeiras. Pessoas que nós acompanhamos, o senso de honestidade, de dignidade que essas pessoas tinham. E ele disse, Antônio, a voz disse bem grossa assim no meu ouvido. Mário, meu filho, chegou o que tu pediste. É a campanha do quilo. Agarra a charrua. Vai trabalhar. E não olhes mais para trás. Eu me cheguei junto de Sobreira e disse, eu quero ir. Ele disse, venha. Antônio, eu nunca perdi uma campanha do quilo, só perdi quando estava doente.
é a coisa mais linda, mais gostosa. Você não sabe. Aí a vida para mim tinha sentido, porque eu não apenas escutava, mas eu vivenciava, gente. E quem não encontrava aquele pretinho lindo, gostoso, na porta do mercado de São José, por longos tempos, com a mochilinha na mão, campanha do quilo em nome de Jesus. Não é? Pela própria Abrigo Espírita Batista de Carvalho. E eu me lembro muito bem, no dia de domingo à tarde, ele sempre estava lá na Federação Espírita Pernambucana, no último lugarzinho, assistindo aquela criatura mais linda. Gente, dá para a gente sentir o que a campanha do quilo dá. Dá para a gente sentir o que a campanha do quilo. O que é que esse pessoal trouxe para a gente aí de lá de trás, né? Francisco de Assis, eu só me lembro de Francisco de Assis. Coisa mais linda no filme, eu assisti um filme Francisco. Quando Francisco começou a cuidar dos pobres, vocês lembram? Não era? Onde tinha um doente, ele trazia, alimentava, cuidava. E chegou o melhor amigo dele, para convencer ele a deixar aquilo. Francisco, você está decepcionando todos os amigos dele. Francisco apenas o escutava. Ele passar, né, o sabão no irmão Francisco. Francisco olhando para ele. Aí ele diz, deixe, você aí cuidando. Aí Francisco olha para ele, eu nunca me esqueci, pega a colher de sopa. Aí o pedinte, todo sujo, gente, sem as mãos, sem os pés, quem o alimentava? E São Francisco pega a colher de sopa, bota na boquinha daquele, e olha para o amigo, diz, está certo. O amigo, quando olha aquilo, é quando a sensibilidade do inconsciente da gente se toca. E o amigo dele, na mesma hora, faz assim, tira aquela capa bonita, diz, vá cuidar do outro, deixe que a esse eu dou a sopa. E começa a dar a sopa. Começa a dar a sopa. Estão entendendo? A gente precisa de gesto. Aí é quando a gente começa a entender a beleza da campanha do quilo. A beleza da campanha do quilo. É teu gesto, é tua atitude, é tua participação. Você diz, eu sou bonito, eu sou santo, eu sou bom. Você diz, não. O que é que você diz? Me segue, ó. Campanha do quilo em nome de Jesus. E a oportunidade, como diz Bezerra de Menezes na primeira mensagem, psicografada por Chico Xavier, para os irmãos que deram o nome da campanha Alta de Souza, diz assim, espíritas, vamos sair de dentro das quatro paredes do centro espírita e levarmos o Consolador prometido em forma de atitudes, pela sua veracidade. Aí a gente lembra de Maria Madalena, né? Então, quando a gente começa a levar a doutrina espírita de casa em casa, de pessoas a pessoas, de lugar em lugar, pense na repercussão extraordinária que isso não tem. Me disse Zé Gonçalves Pereira, que foi uma das pessoas mais importantes no apoio de Chico Xavier, na época de Pedro Leopoldo, quando Chico sofria aqueles grandes embates, Ismael disse que tinha uma equipe de umas 20 pessoas que sempre estavam ali com o Chico. Quando a imprensa atacava, estava junto, um deles era Zé Gonçalves Pereira, que foi um dos que levou a campanha do quilo para São Paulo, estruturou e colocou o nome de campanha Alta de Souza. Ele disse, Antônio, quando nós começamos a campanha do quilo, ele me disse isso na casa transitória. Quando nós começamos a campanha do quilo, a gente, naquela alegria, recebemos uma comunicação de Chico. O espírito de Emmanuel disse assim, a alegria aqui é grande, porque vocês estão distribuindo as mensagens que a gente psicografa pelo Chico Xavier.
Meimei, Emmanuel, Alta de Souza, André Luiz, chegando a todos os lares. Aí ele disse que Chico disse assim, e nessa mesinha tão rústica, né, que ele comprou a mesa à prestação. Vocês sabem a história da mesa, que Chico queria ter uma mesa grande, não tinha dinheiro, e ficava de olho na mesa da vizinha, e ela vendeu em longas parcelas. Era justamente naquela mesa tosca. E Zé Gonçalves Pereira disse assim, aí nós decidimos fazer o grupo Os Mensageiros, que era só para imprimir mensagem, para ser distribuída nas campanhas do quilo, nas ruas, em todos os locais. Na época a gente fez um movimento na Fraternidade Espírita de Campanha do Quilo, de distribuir nas sextas-feiras à noite mensagem. O pessoal do grupo Os Mensageiros mandava para a gente caixas, eu me lembro de chegar à transportadora, e a nossa promessa da gente com a gente mesmo, eu, Cios Isoláculos, Inete, Fernanda Assunção, a irmã dele, Fabiana, que hoje faz parte da CEE, Francisco de Assis, que está em Bezerro, sua esposa Solange, João Fernando Melo, a gente saía na sexta-feira à noite, tome mensagem, em todos os carros, em todos os bares. A gente ia para a sexta-feira, que era na hora que a turma estava pensando em beber, e era uma alegria. As pessoas chegavam na fila de ônibus, pegavam as mensagens. Quem leva essa mensagem aos lares? Quem leva? Ah, como é gostoso a campanha daquilo, não é? Como a gente é recebido com tanto amor. Então a gente sente. São 78 anos com Jesus. É uma festa com Jesus. Eu digo para vocês, tem umas coisas mais gostosas de que ser espírita, não. De que fazer campanha do que de estar nessa tarefa. Ah, eu sou troncho, eu sou problemático, eu sou mal criado. Eu sou assim como eu sou mesmo, mas vou fazendo meu trabalho. Imagine se eu não tivesse esse trabalho, o que seria eu, né? Mais problemático, mais doente. Então, gente, vamos continuar firme e forte. Jesus gostava de festa. E eu tenho certeza que ele está gostando dessa festa, que prolonga-se amanhã. Vamos repetir. Amanhã, aquilo que esse pessoal fizeram. 3 de março de 1946, amanhã estaremos aqui. Só para vocês terem uma ideia da bondade da espiritualidade. Agora, na Semana Santa, eu vou ter fazendo uma campanha do quilo gigante com os legionários do Nordeste. Nós vamos sair do lugar onde a irmã Dulce saiu em 1935, fazendo campanha do quilo com o casal Matos e ela pelas ruas de Salvador. Mandar confeccionar um bocado de mensagem para distribuir. E eu digo apenas, é isso que Jesus quer da gente, que a gente esteja sempre em festa com ele. Ave, salve, Escola Espírita Maria de Nazaré. Salve, ave. Deus abençoe essa equipe. E todos aqueles que passaram aqui, ou que passam. Como diz Divaldo, quando se referiu à campanha do quilo, ele diz assim, espalhem luzes, espalhem estrelas, por onde vocês passarem. É isso que faz o legionário da campanha do quilo. Eu tenho essa mensagem escrita por Divaldo Pereira Franco para a gente. Muita paz, que Deus nos abençoe. Nosso amado Mestre Jesus, que Deus e Jesus possa sempre nos abençoar. Que assim seja. Em nome de Deus, o nosso eterno Pai, de Jesus, o nosso Mestre amado, de Maria de Nazaré, a nossa Mãe espiritual, sob a proteção amiga desses benfeitores espirituais, que orientam e protegem a nossa casa de oração, pedimos a vossa permissão, Senhor, para darmos por encerrada mais uma tarefa desta noite de trabalho belíssimo relacionado à campanha do quilo no estado de Pernambuco. Que Deus nos abençoe e que possamos retornar em paz para os nossos lares. Que assim seja. Pronto.
Cedrinho Sobral de Lima, Manuel Gonçalo, Francisca de Souza, aí mais 8 mulheres, né? 7, né? Tecina da Silva, Maria do Carmo, Nina de Barros, Maria Barbosa, Regina Pereira, Maria Mercedes da Silva e Elizabeth Silveira. Então, gente, nossa profunda homenagem a essas criaturas que nos antecederam, está glorioso. Como deve ser recebam nossos corações, as nossas melhores vibrações de paz, né, e de agradecimento. Gratidão a todos eles e elas. Né? Eu tenho comigo, em todos os momentos em que você pensava que eu não está certo, porque eu não vos deixei um momento sequer. Só para que a gente tenha consciência que o Espírito da verdade via Jesus de Nazaré está conosco, né? Então, gente, que privilégio nosso, como diz o apóstolo Paulo. Então, vamos sair com toda a raça, com toda a empolgação, com toda a certeza. Olha, sejamos um super-homem, viu? Pense igual ao Maranhão, ele é aquele cara caquinho, né? Mas quando ele se veste na roupa do Maranhão. O Evangelho, na prática, havia muita contradição, muito questionamento, muitas ofensas. É importante que nós entendamos que isso está ligado diretamente ao fato das pessoas ainda não terem uma compreensão. Maria de Nazaré, eu não sou presidente, eu digo, eu não sou presidente, eu estou. Porque nós estamos numa fase, né? Cada um está passando o seu ciclo, e nós estamos passando esse ciclo de presidência, por enquanto. Enquanto não aparece a vez. Tem algum chapéu aí? Cadê? Formação aqui. Formar aqui a equipe. Né? Equipe aqui, outra ali. Jaciara, você fica do lado de lá para a gente formar uma equipe aqui. Tem quantas pessoas? 20 e? 14. Pronto, 14. Fica 14. Quem vai os 14 pra cá? Lá é a área que a gente sempre faz o primeiro domingo. O grupo de Jaciara que segue para lá onde a gente faz sempre o primeiro domingo. Vocês escolhem o lado de lá. Pronto. 14 lá, 14 cá. Quando tem 28. Tem 28, né? É, 14 cá. Vamos rapidinho no carro. Não é ele, né? 10 comigo. Vai pra 4 pra cá. Até o vai fazer. Eu tenho, mas eu fui também. Foi? Foi. Do quilo, eu sou legionário, até aprender. Sou legionário na campanha do quilo. Do quilo, eu sou legionário. Sou legionário na campanha do quilo. Do quilo, eu sou legionário. Capendo quilo, pede auxílio em nome de Jesus. É Toninho.